Passar então ao momento da exposição da palavra. Hoje, num famoso texto das Escrituras em Atos dos Apóstolos, Atos 17, quando Paulo chega a Atenas. Tive de dormir um tempo com esse texto e, por conta disso, ficou um pouco longo o que eu ia dizer, então eu dividi em duas partes. Hoje nós veremos a primeira parte do texto, mas eu vou lê-lo todo porque se trata de todo o acontecimento ali de Paulo em Atenas. Então vamos ler do verso 16 até o 34. Mas hoje eu farei uma primeira parte da exposição e domingo que vem eu farei a parte final. Atos 17, do verso 16 ao 34. Acompanhe com atenção a leitura da Escritura. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ilumine agora nesse instante, dê da instrução do Teu Espírito sobre nós, para entendermos a Tua palavra, para que ela seja
edificante para as nossas vidas. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Você já tomou sua decisão por Cristo e Ele entrou no seu coração? Se você ainda não fez isso, mas sente esse desejo de ter Jesus morando no seu coração, você vem até a frente que eu vou orar por você. Normalmente são assim os apelos, né? E você toma uma decisão por Cristo ali, nesse momento, e te é oferecida salvação em Cristo Jesus, perdão de pecados, e aquela decisão, então, provavelmente a pessoa está emocionada e vai à frente e ali ora. O que ninguém conta é que essa decisão não vale de nada se você realmente não der continuidade a isso. Se você não se entregar a Jesus e passar a viver uma vida de obediência e fé nele. Pra você ter uma ideia, eu lembro de quando eu era pequeno, quando eu era criança, que eu tomei essa decisão mais de uma vez. Talvez minha mãe lembre disso. Eu não sei como é que era a conversa tal, mas de alguma forma eu orava junto da minha mãe e eu pedia para que Jesus entrasse no meu coração. E minha mãe costumava anotar isso, acho que numa Bíblia dela, né, ou numa agenda que ela tinha, não lembro. Não sei se ela ainda tem. Mas uma vez ela me mostrou e tinha mais de uma data que eu tinha feito essa oração, pedindo para que Jesus entrasse no meu coração. O que eu quero dizer não é que essa decisão é inútil, não é isso. Mas que ela só é útil se tiver continuidade, se ela for verdadeira, se ela de fato fizer sentido na sua vida e a sua vida for transformada por Cristo. E como é que a sua vida é transformada por Cristo e ela faz sentido? É como diz o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. É fortalecer a fé continuamente. Ou como a gente está falando de salvação aqui, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É isso que faz essa sua decisão de fato valer, né? Ou ter utilidade. Por quê? Porque ela tem continuidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de hoje vai nos fazer refletir sobre uma pergunta. Você conhece realmente o seu Deus? Ou foi só uma aceitação, uma decisão que você tomou há muito tempo na sua vida e dirigiu seu caminho para um canto, mas de fato talvez não tenha feito tanta diferença para você? Você realmente conhece o seu Deus? Porque veja, ao chegar em Atenas, Paulo ele vê um povo extremamente religioso, um povo dado ao culto, mas que era completamente alheio ao Deus verdadeiro. Chegam a adorar um Deus desconhecido, diz o texto. Paulo vê pessoas das mais diferentes crenças. E lá estava Paulo, sozinho, em meio a tudo aquilo. A Atenas que Paulo viu, ela é muito semelhante ao mundo que a gente vive hoje. Uma pluralidade de crenças enorme, idolatria para todo lado, não necessariamente com imagens, mas de objetos, de coisas, de ações, de desejos. E nós, nesse meio, no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, como é que a gente se porta nesse meio? Tem tudo a ver com a pergunta de: você realmente conhece o seu Deus? E esse texto vai nos ajudar nisso. E, em resumo, o que a gente vai ver em duas partes, né, hoje e domingo que vem, é que conhecer e ter firmeza da fé no nosso Senhor é o que nos ajuda a enfrentar a idolatria nesse mundo e a anunciar a verdade nele. Vou repetir. Conhecer e ter firmeza da fé em nosso Senhor é o que nos ajuda a enfrentar a idolatria desse mundo e anunciar a verdade nele. Então eu dividi esse texto em duas partes, porque esse texto vai mostrar dois momentos principalmente. O primeiro é o momento de Paulo chegando e se deparando com a situação e qual atitude ele toma ali em primeiro lugar.
E, em segundo lugar, ele vai, de fato, ser convidado a pregar a palavra, a anunciar ali o que ele crê. Então, hoje eu vou tratar primeiro da reação que Paulo teve, né? Essa parte do o que a gente faz frente a tamanha idolatria. E semana que vem eu trato do que Paulo anunciou, de como então ele falou, ele anunciou a verdade, o evangelho em meio àquele povo pagão. Então, vamos primeiro tratar de como é que foi a reação de Paulo, como é que a gente faz frente à idolatria. Primeiro, veremos que a gente tem que saber que não compartilhamos dos ideais desse mundo. O que eu quero dizer é, a gente convive nesse mundo, mas a gente não compartilha daquilo que esse mundo faz, daquilo que esse mundo cultua ou adora, né? Olha o verso 16, em primeiro lugar, mais uma vez. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Bom, aqui é importante a gente relembrar, situar, fazer uma contextualização de como é que a gente chegou aqui. A gente está na segunda viagem missionária de Paulo, pela Macedônia. Paulo passou por algumas cidades que a gente já viu, passou por Filipos, né, onde ele foi preso, açoitado e depois foi expulso da cidade. Depois ele foi para Tessalônica. Em Tessalônica ele pregou o evangelho ali, mas ele foi perseguido e teve que fugir de lá. E a mesma coisa quando ele foi para Bereia, uma cidade que foi bem receptiva para ele e para os seus companheiros, só que o povo lá de Tessalônica quis ir em Bereia para perseguir, continuar a perseguição a ele, então ele saiu fugido mais uma vez, né? Porque a perseguição ia começar. E como a gente viu, dessa vez ele foi sozinho, provavelmente porque o trabalho em Bereia ainda não tinha acabado, então ele deixou lá Silas e Timóteo lá em Bereia, provavelmente escondidos, esperando a poeira da perseguição baixar, né? E para terminar ali o trabalho de instrução, a igreja nova ali em Bereia. Mas Paulo, então, ele é levado para Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele manda que aquelas pessoas que o levaram até lá voltem e falem: traz Silas e Timóteo de volta, porque eu preciso deles. Mas essa espera provavelmente não foi curta, deve ter sido uma espera longa. Por quê? Porque Atenas não era uma cidade próxima. Atenas já era bem mais distante, né? A gente viu que de Filipos, passando pelas cidades ali, era coisa de 50 quilômetros, depois mais 50 até Tessalônica. Bereia era do lado, pertinho de Tessalônica. Mas Atenas devia ter uma distância de mais ou menos uns 500 quilômetros de Bereia. E imagina para quem não tem carro, para quem não tem avião, para fazer uma viagem dessa, né? Então, Paulo provavelmente estima-se que ele foi de barco, mas mesmo assim deve ter levado um tempo aí para ele chegar em Atenas, aqueles que levarem voltarem até Bereia, trazerem Silas e Timóteo de volta. Então ele deve ter ficado um tempo ali sozinho. E que cidade é essa, né? Atenas é uma cidade conhecida, né? Ela é a capital grega, né? E ela é o centro, provavelmente ela era o centro cultural ali da região, ou pelo menos as cidades próximas de Atenas também envolviam isso, né? Por quê? Porque ela era o berço da filosofia ocidental. Você deve lembrar de nomes de grandes filósofos provenientes de Atenas, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e centenas de outros, provavelmente, que viveram ali naquela cidade. Mas, além disso, Atenas também era o centro religioso da Grécia. No texto que a gente leu, você deve ter visto tanto de coisa que Paulo viu ali, né? Era um país extremamente politeísta e idólatra. Então, muitos deuses eram adorados ali. Se você gosta de mitologia grega, você deve lembrar de vários nomes de deuses, né? O próprio nome da cidade vem de uma deusa, a deusa Atena, né? Tem Zeus, Ares e vários outros. Se você conhece o panteão romano, também são os mesmos deuses com os nomes dos planetas, né? Marte, Júpiter. Inclusive, a gente leu um texto em que Paulo foi chamado, né, de um desses deuses, né? De Mercúrio e Júpiter, né? Ele e Barnabé na primeira viagem missionária. São deuses gregos também, só com outros nomes. Bom,
Só que essa cidade, ela não estava mais no seu ápice, né? A época dos filósofos já tinha passado um pouco, a época de Alexandre o Grande já tinha passado um pouco, ela estava mais em declínio, já não era tão populosa como antes, mas ainda assim era um conhecido centro intelectual ali da região e tinha uma universidade bem famosa e bem recomendada ali. Mas Paulo não foi ali para ver tudo isso. Paulo não foi turistar. Apesar de que tudo bem turistar ali em Atenas, né? Deve ser bem interessante ver tudo aquilo. Imagina lá passar por todas aquelas esculturas grandiosas que tem nesse local, muito bem feitas, aqueles templos suntuosos. Provavelmente, pelo menos um deles eu imagino que você conheça, que é o Partenon, o templo de Zeus. Ele está um pouquinho destruído hoje, mas você acha na internet lá a foto dele. É grande, umas colunas bem grandes na frente, todo cheio de colunas. Tem vários outros templos, o próprio templo da deusa Atena e vários outras grandes altares e estátuas e imagens ali. Enfim, quem gosta de ver esse tipo de arte antiga ia se divertir ali em Atenas, né? Além disso, havia também a cultura filosófica do local, a intelectualidade, persistia ainda isso na época de Paulo, né? E Atenas era o centro intelectual da Europa. Então havia várias coisas para se impressionar naquela cidade. Como é que será que Paulo ficou ali? Com o que será que Paulo mais se impressionou? Aonde será que Paulo foi visitar, aqui e ali? O que mais deixou ele impressionado? Na verdade, o texto diz que Paulo não ficou nada impressionado. Talvez isso deve ter sido na primeira vez que ele viu. Depois, quando ele continuou passeando por ali, vendo a cidade, o texto diz que ele ficou, na verdade, foi revoltado em face à idolatria dominante da cidade. Paulo viu aquela quantidade de altares, templos, diferentes deuses, homens altamente religiosos, mas sem qualquer indicação ao Deus verdadeiro. Por isso Paulo se revolta, ele se ira ao ver tamanha idolatria, tamanha rebeldia ao Deus Criador. Eu não quero que você dizer aqui que se você visitar um local assim, você não pode contemplar a beleza desse local, a arte, fazer um belo passeio turístico. A questão aqui não é essa. Tudo bem admirar a bela arte, intelectualidade e coisa assim, mas você precisa saber que mesmo estando ali, você não faz parte daquilo ali. Aquilo não pode te cativar no sentido de te sugar. Você não pertence àquilo. Muitas vezes nós nos deixamos levar facilmente pela idolatria. A beleza às vezes chama a nossa atenção, a intelectualidade às vezes nos deixa sem palavras e esquecemos de quanto pecado está incrustado ali a ponto de nos corromper. A intelectualidade do mundo não é a intelectualidade de Deus, não é aquilo que Deus nos revela. Mas não é só a possibilidade de nos corromper. O nome de Deus também é zombado por pessoas que se dizem religiosas, intelectuais, mas que desprezam o Senhor. E o que fazer? E o que nós fazemos? Muitas vezes, diante disso, a gente ou releva ou nos cala simplesmente. Sempre eu lembro de uma história, vou trazer mais para próximo de nós agora. Eu sempre lembro de uma história de um primo meu, quando ele estava cursando uma faculdade de biologia. E um professor, e biologia tem essa questão, né, que confronta bem a questão da fé, especialmente nas origens, né? Então, questão da origem do mundo e tudo mais. E esse meu primo estava numa aula com um professor desses, e esse professor começou a zombar abertamente da fé cristã, fazendo piadinhas aqui e ali, até que uma hora ele estava no início da aula assim, ele estava montando um data show igual esse daqui, né? Só que ele estava montando em cima da mesa assim, né? Aí você precisa dar uma subidinha no data show para a imagem ficar mais alta, né? E aí o que ele falou? Eu preciso de um apoio aqui para baixo. Aí, como zoando, né, fazendo zombaria, ele falou: alguém tem uma Bíblia aí? Como se ele estivesse dizendo algo assim,
deixa-me dar uma utilidade para esse livro aí, tá? Pelo menos uma utilidade real para ele. Zombando mesmo, abertamente, fazendo piada da palavra de Deus. Meu primo calmamente abriu a mochila, tirou a Bíblia dele, virou pro professor e falou assim: aqui, professor, pode usar. Como o momento era de aula, não tinha muito o que dizer, né? Ele não ia começar a confrontar e falar e coisa e tal. O importante aqui era simplesmente não se calar, mas sim se mostrar a fim de pelo menos envergonhar aquele ímpio. Porque foi exatamente o que aconteceu. O professor ficou com a cara no chão quando ele viu que tinha um crente corajoso para bater de frente com ele. Tá aqui a minha Bíblia, professor, pode usar. Ele poderia até ter dito, né? Se quiser ler, vai fazer bem. Sabe, eu não sei como é a situação sua, onde você vive. Talvez você não está mais nessa fase de faculdade com os intelectuais aí da nossa época, né? Professores, mestres, doutores e tudo mais. Mas talvez no seu trabalho, talvez na sua vizinhança, ou aonde você vive a sua vida, pode ser que situações como essa apareçam. Pessoas que são completamente alheias a Deus e deixam de lado, às vezes até zombam. E o que você faz? Você releva? Você ri junto para se esconder? Ou então, a gente pode usar o exemplo de Paulo aqui. Não precisa ficar raivoso ou coisa e tal, né? Mas é ter aquela indignidade de saber que o seu Deus, o seu Salvador, está sendo zombado. E nessa hora a gente não pode nos calar. A gente tem que mostrar quem a gente é. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, porque é exatamente isso que Paulo faz ao ver toda aquela idolatria, né? E ele vai nos mostrar o que deve ser feito. Em segundo lugar, a gente vai ver que não devemos ter vergonha de expor a verdade. Não devemos ter vergonha de expor a verdade. Esse é o nosso segundo ponto. Olha aí a partir do verso 17 o que Paulo faz em seguida. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, mais uma vez, em frente àquilo, ele não fica parado e ele vai pregar o evangelho. Mais uma vez, ele começa pelas sinagogas, porque é a estratégia de praxe dele. Mas aqui há um acréscimo. É dito que ele também ia às praças pregar. Por quê? Porque Paulo não está ali turistando. Ele viu aquela tamanha idolatria e ele falou: não posso ficar só nos judeus aqui não. Eu vou em todo mundo. Eu vou para as praças. Porque todo mundo aqui é religioso. Algum ponto de contato eu vou achar para falar do evangelho. Ou seja, isso indica que ele estava num lugar onde tinha mais de um tipo de grupo, mais de um tipo de crença, né? Isso se parece muito mais com o nosso tempo, né? Com o nosso mundo, onde cada um pensa de um jeito, crê em uma coisa, crê em outra, né? Então, Paulo fala aos judeus e depois ele fala ao povo que estava na praça, e com isso ele encontra inclusive os intelectuais ali, né? O verso 18 diz que ele discutia, que ele contendia com os epicureus e os estoicos. Aí você me pergunta, né? Quem são epicureus e os estoicos? Deixa eu tentar explicar rapidamente, de uma forma que você não durma, a respeito do que eles pensam, né? Não só para explicar, mas porque isso vai nos ajudar, e eu vou usar várias vezes o que eles pensam para trazer a contrapartida de Paulo quando ele apresenta o evangelho. Então, os epicureus. Os epicureus, eles criam que se houvesse um Deus ou não,
para eles não fazia a menor diferença, né? Ter um Deus ou não era indiferente para os epicureus. Se existisse, ele não se relacionava com os homens. É como aquele Deus dos deístas, né, que dá corda no mundo e vai embora. Então, se existe ou se não existe, não faz diferença para eles. Ou seja, eles eram materialistas. O importante para eles era o agora, o que eu conquisto aqui, né, nesse mundo. Até porque eles não criam em nada além da morte, por exemplo, né? Acabava aqui. Então, o objetivo de vida para os epicureus era o quê? Era curtir os prazeres do agora. Não que eles fossem aquelas pessoas totalmente sexualizadas, esse tipo de prazer. Não, eles eram até comedidos, mas no sentido de, eu vou aproveitar a vida. Já ouviu aquele termo que chama carpe diem? Então, aproveite a vida, né? Aproveite o dia, né? Na verdade, né? Então, era o lema dos epicureus: aproveite o dia, aproveita a vida. Viva fazendo aquilo que te dá prazer nesse mundo, né? Você não tem com quem você prestar contas, então não faz diferença, né? Então, esses eram os epicureus. Já os estoicos, esses são um pouco mais difíceis de pegar, mas eles criam numa forma determinista de se olhar o mundo. Ou seja, para eles o que acontecer vai acontecer. Não tem mudança. Não tem uma liberdade de mudança, né, para as coisas. O que tiver de ser, será. Já viu essa frase? O que tiver de ser, será. Esses eram os estoicos, né? Deus para eles não era uma coisa que você ia atrás. Não, Deus era isso. Era a natureza. Eles eram como se fossem os panteístas do nosso tempo, né? Você olha o sol, você olha a árvore, você fala, Deus está aqui, é isso. Então, isso era Deus para os estoicos. E com isso, o objetivo de vida deles era simplesmente viver nesse mundo, criando uma resiliência para vencer as dificuldades, o que aparecesse, sem se deixar levar por crença, por paixão, por dor ou por medo. Era viver pensando no hoje, no amanhã, na sua realidade. Na sua realidade. E é por isso até que existe até a pessoa que é chamada de estoica hoje, né? É a pessoa que não se deixa levar por qualquer coisa alheia a ela, né? Ela cria uma forma de passar por tudo por si mesma, né? É uma pessoa estoica. Bom, o mundo hoje tem vários filhos de epicureus e de estoicos, né? Pessoas que vivem simplesmente para curtir a vida, né? Sem prestar contas a nada, a ninguém. E pessoas que vivem a vida como se nada fosse mudar, né? Como se o mundo já tivesse definido, só a realidade deles importa, sem pensar que há algo além disso tudo. Tem muita gente que pensa das duas formas. E como é que esses dois grupos tratavam a Paulo? O texto diz para nós, né? Eles viram para Paulo e falam assim: quem é esse tagarela? Quem é esse que está falando um tanto de coisa estranha aí? Tagarela não é um elogio, não, né? Tagarela é uma zombaria, né? Eles estavam tratando Paulo com zombaria e com descrédito, né? Tagarela, literalmente, no grego, significa catador de semente. O que quer dizer isso? Eles queriam dizer como se fosse aqueles caras que vão pegando o que o fazendeiro deixa cair para trás e plagiando dele. Eu vou pegar o dele aqui e vou fazer o meu. Sabe? Então era como se eles estivessem chamando Paulo de um filósofo amador, que não tem as próprias ideias, que fala umas coisas que os outros dizem, junta tudo e cria uma coisa estranha dele. Né? Então era isso que eles estavam zombando e tratando Paulo com descrédito. Mas além disso, é perceptível que eles também não entendiam Paulo. Olha que interessante, no versículo 18, no final do versículo 18, ele diz assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, eles eram tão contrários à ideia de ressurreição que eles nem entendiam literalmente o que é ressurreição. Porque eles tratavam a ressurreição como se Paulo estivesse falando de um outro Deus. Dois deuses aí, deuses estranhos, Jesus e ressurreição. No grego tinha um nome, né, Anastasis, então eles achavam que esse Anastasis era um deus, junto com Jesus. Então, Paulo está pregando uns deuses estranhos aí, né? Por quê? Porque eles tinham uma visão de mundo tão diferente da de Paulo, que eles nem entendiam o que é voltar dos mortos, o que é voltar à vida, né? Era tão diferente a forma que eles entendiam
que eles achavam que Paulo estava falando de deuses estranhos. Só que daí surgiu uma boa oportunidade para Paulo, né? Ainda que seja em meio à zombaria, ao descrédito, eles convidam Paulo a ir para o Areópago explicar a sua mensagem. O que é o Areópago, né? O Areópago, ele era uma espécie de tribunal, e ele recebeu esse nome porque ele fica num monte, uma colina de Ares, né? Onde tinha o templo de Ares ali, do deus Ares, daí Areópago, né? Ou talvez seja mais conhecido pelo nome romano, né? Lá em Atenas, a colina de Marte. Não sei se você já ouviu falar. Enfim, então Paulo foi chamado para lá, mas não porque ele estava sendo julgado. Ele não estava passando por um julgamento ali. Eles só estavam questionando curiosamente para ele o que ele pensava, né? Então eles queriam entender, eles estavam interessados em entender o que Paulo queria dizer. Então Paulo agora tem um desafio, e um desafio agora diferente dos que ele já passou. Por que diferente? Porque agora ele estava diante de pessoas interessadas no que ele ia dizer, mas não interessadas para crer, mas só simplesmente por curiosidade, mas que desconheciam completamente o Deus de Israel. Completamente. Ele não tinha, a princípio, um ponto de contato forte, igual ele tinha com os judeus, por exemplo, que era o Antigo Testamento, né? É muito mais fácil pregar para os judeus. Deixa eu te falar, o Deus de Abraão que você crê é Cristo. É muito mais fácil. Ou então os pagãos que ficavam próximos aos judeus, porque eles conheciam a forma de lidar dos judeus e sabiam quem era o Deus de Israel. Esses aqui desconhecem, nunca ouviram falar em Jesus. Era um Deus estranho para eles, como eles chamaram aqui. Então como é que Paulo vai fazer? Como é que você proclama Cristo a quem o desconhece completamente? Antes da gente, a gente vai ver isso principalmente semana que vem. O que eu quero tratar nesse ponto aqui é que provavelmente, se você tivesse uma situação dessa, você ia temer, você ia tremer nas bases. Estar diante de homens que estão no centro intelectual do mundo é para suar frio mesmo. Mas Paulo não tinha medo de expor a verdade. Paulo aproveita a oportunidade. Ainda que zombem, ainda que desacreditem, ele vai lá e fala aquilo que ele crê. E eu penso, o que Paulo deve ter passado pela cabeça dele? Talvez ele deve ter pensado assim: eu já passei por açoites, eu já fui apedrejado, eu já fui preso em nome de Cristo. O que é uma zombaria de uns caras que são intelectuais perto disso? Aqui a gente tem um bom incentivo para nós. A gente não tem o que temer também. Sabe por quê? Porque temos a verdade do nosso lado. A verdade está do nosso lado. Se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, perceba, é você que está lutando com a verdade no seu braço, na sua mão. É você quem está lutando com os argumentos verdadeiros. Paulo, mediante a palavra de Deus, sabia muito bem apresentar aos epicureus uma esperança de uma eternidade em alegria, ao invés de se contentar com os míseros prazeres desse mundo. Paulo também, ele poderia mostrar aos estoicos que há muito mais além do que os olhos podem ver nesse mundo. Há propósito nesse mundo. E tudo isso tem sua fonte na palavra de Deus. E essa palavra que é o próprio Cristo. É o que Paulo vai mostrar em seu sermão, o Evangelho. A gente não precisa temer ou ter vergonha daquilo que a gente crê, porque a gente crê na verdade. Você crê na palavra verdadeira de Deus. A gente tem uma fé que faz sentido. Saiba disso, meu irmão, sua fé faz sentido. E eu não estou dizendo sentido no sentido de ser um sentimento. Você não crê porque você sente algo no seu coração. Não deve ser assim. Não é só isso. Ela faz sentido, ela é racional. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: santificai Cristo como Senhor em vosso coração
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmão, a esperança que você tem em Cristo Jesus, ela faz sentido, ela tem razão para ser crida. Ela tem razão. Você crê em algo que faz sentido, em algo racional. E é isso que você tem que anunciar ao mundo. Não se envergonhe disso. Mas o texto de 1 Pedro diz que a gente tem que estar preparado. Ela faz razão se você entender qual a razão. Se você souber explicar. O texto de 1 Pedro diz: estejam preparados para explicar, para dar a razão da vossa esperança em Cristo Jesus. Então, em terceiro e último lugar, o último ponto que eu quero mostrar aqui é que através da forma como Paulo inicia sua exposição para lutar contra a idolatria desse mundo. Então, em último lugar, quero mostrar que devemos conhecer profundamente ao nosso Deus para ter firmeza da nossa fé nele. Devemos conhecer profundamente o nosso Deus para ter firmeza da nossa fé nele. Isso é que é estar preparado. Vamos ver então versos 22 e 23, e é onde eu vou parar hoje. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que você faria se você estivesse, então, esperando para falar no meio de pessoas que não creem em você, que zombam de você e que só estão ali porque estão curiosos? Sabe, eu imagino que nem precisava de tanta diversidade assim para você já ficar com medo, né? Para você já tremer. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou falar em público, especialmente em públicos que eu desconheço, eu tremo também um pouco. Dá aquele arrepio, sua frio um pouquinho, né? É claro que a prática ajuda a melhorar nisso. Mas tem uma coisa que ajuda muito mais do que isso. É esse esboço aqui que eu uso. Claro que eu posso falar também da questão espiritual, né? Orar e Deus ajudar e tudo mais. Mas deixa eu falar do ponto que eu quero tratar nessa última parte. É esse esboço aqui que eu uso. Por quê? Por que esse esboço representa aqui para mim? Ele lembra que eu trabalhei o texto, ele lembra que eu estudei, ele lembra que eu conheço a respeito daquilo que eu vou falar. Ele lembra para mim que eu não estou aqui para tirar coisa da minha cabeça. E a questão que eu quero justamente enfatizar é essa daqui. Quanto mais você conhece, quanto mais firmeza você tem nesse Deus, de quem você vai falar, melhor você vai se portar. Eu lembro de uma história engraçada, mas radical nesse sentido. Um pastor chamado Samuel Vitalino, algumas pessoas aqui talvez conheçam, ele está pastoreando hoje lá em Orlando, nos Estados Unidos. E quando ele foi pregar a primeira vez lá na igreja, se eu não me engano era no Recife, ainda como seminarista, o pastor da igreja era o reverendo Augustus Nicodemos, né, naquela igreja. E quando ele chegou o momento de pregar, o reverendo Nicodemos chamou ele, né, aí falou no ouvido dele assim: você se preparou para subir nesse púlpito e pregar? Aí ele respondeu algo como assim: claro, eu fiz o máximo que eu podia, eu preparei muito. Então o Nicodemos, o que ele fez? Ele pegou o esboço dele e falou assim para ele: então você não precisa disso aqui não. E sentou na cadeira atrás. E o menino foi para o púlpito sem esboço para pregar. E o pastor Samuel hoje, né, ele disse que foi um desafio, que ele tremeu, que ele suou frio, mas que deu tudo certo. Por quê? Porque ele realmente estava preparado, ele tinha estudado tudo e conseguiu falar e pregar sem o esboço que foi tirado dele. Claro que isso é bem radical, tá? Não recomendo. Mas Paulo estava preparado para esse momento também. Certamente ele não tinha um esboço ali, Paulo. Mas eu imagino que quando ele foi chamado, e à medida que ele foi subindo a colina de Marte
ali ele foi maquinando na cabeça dele. Como que eu vou fazer para pregar o evangelho? Como que eu vou fazer para expor o evangelho? Qual o ponto de contato que eu vou usar? Porque o evangelho eu sei, eu vou pregar. Talvez ele tenha dado uma orada rapidinho, pedindo ali, Deus me ajuda, porque deixa eu pensar numa forma aqui de alcançar esse povo. E ele inicia o seu sermão, você pode ver aí a sua exposição, né? Apenas constatando um fato e de uma maneira bem respeitosa. Ele vira para eles e fala assim: senhores atenienses, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E a palavra religiosos aí tem a ver tanto com ter respeito para o que é divino, como supersticioso também, né? Ou seja, Paulo não está nem elogiando nem criticando. Ele está constatando um fato: vocês são muito religiosos. E é algo que é um fato que permeia todos nós. Porque todos nós somos naturalmente religiosos. Você pode questionar isso, falar, tem um monte de ateu aí, coisa e tal. Inclusive eles são religiosos no sentido de se dobram a alguma coisa. Porque isso é natural de nós. Isso quer dizer, no caso aqui de Atenas, que aqueles ímpios, aqueles pagãos, eles eram naturalmente idólatras. Tamanha quantidade de idolatria ali, de ídolos que tinha naquele local, né? Tanto que fazem Paulo utilizar uma estratégia, então, pouco convencional. Ele observa os vários altares que ele vê ali, inclusive a palavra que ele usa é bem específica, né? Ele não fala os seus deuses, ele fala, eu vi os seus objetos de culto. E aí ele diz que vocês têm adorado, que vocês têm venerado aí, e me espantei com um deles, ao Deus desconhecido. E aí Paulo pensa, então, no ponto de contato que ele vai ter, né? Eles são tão idólatras que tem um altar a um Deus que nem nome eles sabem. Tá bom, vou usar isso aqui. Então, ele usa para apontar para o Deus verdadeiro. É esse aqui que eu vou anunciar para vocês. Vocês não conhecem, eu vou te fazer vocês conhecerem agora. Né? Importante dizer aqui que certamente Paulo não acreditava que houvesse qualquer relação entre o Deus desconhecido e o Deus verdadeiro. Ele só usou como ponte de contato. Né? Nem ele acreditava que eles adoravam o Deus verdadeiro de forma inconsciente. Né? Eles estão adorando um Deus desconhecido. Eles estão adorando ao Deus verdadeiro, já que Paulo está falando que é ele. Não é nada disso. Paulo só usou para ser ponte de contato mesmo, para ele começar a pregar o evangelho. E o que eu quero mostrar aqui é a grande contraposição entre a religiosidade ateniense e a de Paulo. A gente viu que os epicureus eram completamente indiferentes para com Deus. Os deuses para eles eram utilizados meramente como algo para se barganhar. Né? Eu te ofereço algo em adoração e você me abençoa com o que eu preciso. Era basicamente isso. Por quê? Porque para eles era indiferente. Né? Então, para isso, nem precisa conhecer o nome do seu Deus que você está indo atrás. Por quê? Porque você só quer alguma coisa para você. Então, ofereça algo em seu altar e aguarde as bênçãos. Tem muito cristão que trata Deus assim. Né? Eu dou o dízimo porque Deus vai me abençoar com muito mais. Ou então, eu canto, venho na igreja porque eu quero, na verdade, sei lá, ser abençoado com um casamento. Isso é buscar a Deus meramente por aquilo que você quer, pelos prazeres dessa vida. Quem ele é e o que ele exige é indiferente para esse tipo de pessoa. Da mesma forma, os estoicos, né, que eu falei, que eram uma espécie de panteístas, ou seja, não tem relacionamento com Deus quando você é panteísta, porque é uma árvore, é a natureza, é o sol, é o que for, não tem diálogo, né? Não há esperança de que ele faça algo por você. Né? Esses são os que simplesmente pensam no hoje, no amanhã, das suas próprias vidinhas nesse planeta que um dia vai passar. Há mais do que isso. Não é à toa que Jesus diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem mais do que essa vidinha nesse planetinha. Paulo era extremamente oposto a isso. Nós somos extremamente opostos a isso. A gente conhece o nosso Deus.
Paulo conhecia o seu Deus. Era um absurdo ele ver ao Deus desconhecido, porque o nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. Sabe, e conhecer aqui não é apenas no sentido intelectual, mas pessoal. A ideia é se relacionar, é conhecer de falar, de obedecer, de amar. Como é que está o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Ele tem realmente moldado e guiado a sua vida? Talvez você me responda assim: pastor, minha fé é uma montanha como se fosse uma montanha russa. Às vezes está aqui, às vezes está lá embaixo. Sabe, se preocupe com isso, porque talvez você desconheça o Deus que você serve. Porque conhecer ao seu Deus é se relacionar com Ele. E é isso que faz crescer a fé. É isso que faz ter firmeza na fé. Então conheça-o, se relacione com Ele. É isso que vai te trazer a esperança. É isso que, como diz Jesus, vai te trazer libertação desse mundo, né? Confiança e força para você caminhar nesse mundo corretamente. Deixe-me concluir por hoje. Meus irmãos, nós também vivemos em meio à idolatria desse mundo. Pode ser que não seja em meio a um povo intelectual como o de Atenas. Pode ser também que não seja um povo idólatra no sentido de cultuar deuses e imagens, mas certamente desejos e coisas assim. As semelhanças são várias. Pluralidade de crenças, indiferença para com Deus. São poucos aqueles que são ateus que falam assim, que são militantes, né? Deus não existe. A maioria é ateu simplesmente de se existe ou se não existe, não faz a menor diferença para mim. Idólatras de diversas formas. Esse é o nosso mundo. E o que a gente deve fazer diante disso? A gente viu que a gente tem que entender que, apesar de conviver nesse mundo e no meio dessas coisas, a gente tem que saber que a gente não faz parte. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para essas coisas não nos corromperem. Além disso, a gente também não precisa ter vergonha da nossa fé. E por fim, a gente viu que, e mais importante, a gente deve ter cada vez mais profundo conhecimento e relacionamento com o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Por isso, fica para nós hoje aqui que a gente tem que ir além de uma mera decisão de ter Jesus no seu coração. É mais do que isso, ser cristão. É mais do que dizer, eu aceito Jesus, toma conta. Mas você está deixando Ele tomar conta de fato? Tenha Jesus e sua palavra em todo o seu ser, sabe? Que Ele esteja no seu coração, sim, mas que Ele esteja também no seu intelecto. Que Ele esteja na sua fonte de firmeza espiritual. Que Ele seja um incentivo também para a sua força física. E que Ele domine, meu irmão, todo o ambiente, toda a sua vida de uma forma integral. É isso que é aceitar Jesus. É isso que é deixar com que Ele governe a sua vida. É isso que é conhecer ao seu Deus. Vamos orar? Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender isso cada vez mais e melhor, para que possamos servi-lo melhor, para que possamos amá-lo mais, para que possamos conhecer e prosseguir em Te conhecer neste mundo. Porque é isso, ó Pai, que vai nos livrar das armadilhas que o pecado e os nossos inimigos desse mundo têm, que querem nos corromper, que querem nos desviar. Ainda que estejamos em uma Atenas completamente idólatra, se estamos com o Senhor, nós estamos protegidos. Então nos ajuda, ó Deus, a ter o Senhor do nosso lado constantemente, na nossa mente, no nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com todo o nosso ser. É o que nós pedimos, ó Deus. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.